O programa a seguir é um oferecimento das padarias Fornalha. Padarias Fornalha desde 1930. Você conhece o padeiro? Porque nós vamos precisar de farinha. Muita farinha. A seguir, o Repórter Padeiro com o prato do dia. Senhores, está começando mais um Repórter Padeiro com as notícias do mundo. O pão está quentinho a sair do forno. Estou aqui acompanhado de Ralph. Good evening, Brazilian friends. Eu não entendo essa linguagem anglo-saxã. Estamos aqui também com o senhor Marcos. Boa tarde, senhores. E diretamente da Europa, estamos aqui com mais uma transmissão do nosso repórter Dante. Dante, por favor, nos diga como está a condição da Europa após o dia D. Boa noite a todos. Mais uma vez nessa programação que, por ironia nossa, nunca tem um prazo certo para acontecer. Do mesmo jeito que a Europa se encontra num verdadeiro caos nesse exato momento, tanto no seu lado oriental quanto no ocidental, as tropas alemãs estão em completo recuo a Berlim e depois do desembarque da Normandia das forças inglesas e norte-americanas, após a derrota esmagadora na Rússia, né, o cenário atual do nosso lado, do lado dos aliados, é de grande otimismo e do lado principalmente agora, com as libertações, as subsequentes libertações dos exércitos, dos campos de concentração, nós estamos vendo a verdadeira barbaridade que se encontrava no território dominado pelos nazistas. Indeed. Mas, repórter Dante, por favor, nos explique o que aconteceu em Stalingrado, porque até o ponto que sabíamos, o eixo estava praticamente com a guerra vencida. Well, Baker, obviamente foi o grande United States que acabou com essa guerra. Se nós não tivéssemos entrado depois daquela barbaridade que aconteceu em Pearl Harbor, nada disso teria acontecido. Nada disso. E Então, vamos fazer mais. Eu acho que o nosso companheiro americano aqui está um pouco enganado, visto que o início da derrota do eixo se começou na Rússia, e não no Japão. Tanto é que o Japão ainda está muito forte no confronto. Acho que você tem que rever seus conceitos. Não, o senhor deve se colocar no seu lugar. O seu exército... Senhores, calma. Nós somos uma rádio família. O senhor está sendo leviano, senhor repórter. Após a nossa última transmissão, a Rússia acabou sendo invadida pelos alemães. Primeiro passaram pelas fronteiras da Polônia, rompendo aquele tratado que nós já havíamos comentado, que na época era um boato, mas agora já se provou muito verdadeiro. E o Hitler tinha a previsão de conquistar a Rússia, não na sua totalidade, mas os locais de Moscou e a região do Cáucaso, que é uma região com petróleo, coisa que está sendo um grande problema para todos os países do eixo, tanto para a Itália, Japão e visivelmente para a Alemanha. Só que eles não contavam com certa modéstia a genialidade de Stalin. Quando os alemães começaram a invadir a Rússia, o Stalin fez discursos que eram passados para todo o território da atual União Soviética, dizendo o que eles deveriam fazer, como a população deveria reagir para a atual situação. Nisso, as pessoas começaram a recuar, voltando do território mais para o ocidente e indo mais para o oriente, voltando para Moscou, indo para o interior. E nisso, eles iam tacando fogo nas plantações, destruindo as residências, acabando com toda a possibilidade que um exército se mantenha em condições favoráveis de continuar numa guerra em um território estrangeiro. Foi um caso bem próximo do que aconteceu com o Napoleão, não foi, senhor Dante? Sim, sem dúvida. Napoleão tentou invadir a Rússia com 100 mil soldados. Hitler, dessa vez, foi com 1 milhão. Só que o inimigo acabou sendo o mesmo, não foi o exército russo, foi o inverno. E com o problema das provisões, dos suprimentos, o exército alemão tendo uma grande dificuldade de fazer conexão entre as suas bases pré-estabelecidas no território alemão e as bases russas. Então, esse desgaste territorial, a Rússia é muito grande. Então, o deslocamento, alguns soldados faziam mais de 15 km por dia. Então, não tem como isso ser saudável para qualquer soldado. E, sem dúvida, o momento decisivo da Batalha Soviética foi exatamente em Stalingrado, a cidade onde o próprio Stalin nasceu, por ironia, né? E agora, especificando um pouco mais dessa batalha, que foi o marco, sem dúvida, da virada. Tanto é que, depois disso, o exército alemão foi completamente devastado e só começou a sofrer derrotas no lado oriental até o dia D. Quando o exército alemão, por relatos que acabaram chegando até aqui na Inglaterra, o exército alemão chegou tão próximo de Moscou que era possível ver, na noite antes da batalha de Stalingrado, as luzes da cidade, da capital soviética. Então, cria-se essa perspectiva para nós que estamos tão longe de como o exército alemão chegou perto. E essa batalha foi marcante, principalmente pela sua configuração, que fugiu a tudo. Se os alemães no início da guerra nos impressionaram com a Blitzkrieg, os russos dessa vez nos impressionaram com uma verdadeira batalha dentro de uma cidade, de uma maneira em que cada rua,
cada esquina foi uma disputa, uma batalha de verdade, durou a noite inteira, milhares de mortos de ambos os lados, mas o exército russo saiu vencedor e a partir desse momento a virada aconteceu. Vale a pena lembrar, todos nós... Repórter Dante, Sim. eu só gostaria de perguntar, então, o fato principal é que a Alemanha subestimou o inverno russo, basicamente não se preparou do modo correto para a batalha, então você diria que foi uma ideia, digamos, precipitada atacar a Rússia nesse momento? Eu, pelo menos, digo que foi uma decisão burra de um estrategista que até o presente momento tinha sido mostrado perfeito, tentar um ataque tão próximo do inverno. O que queria fazer? Ia ficar esperando a Rússia tomar a decisão de atacar? Bom, a decisão do ataque veio, como eu já estava dizendo, sobre a falta de recursos de recursos bélicos, como o próprio petróleo. A Rússia, na região do Cáucaso, possui muito petróleo e a Alemanha já está nesse desgaste. O Japão, desde que entrou na guerra, está com esse problema. A Alemanha chegou num ponto que era necessário. Por exemplo, se nós pegarmos o mapa mundi, nós vamos ver que a região que tem petróleo mais próxima da Europa é o Cáucaso. Por mais que haja uma guarnição militar alemã no norte da África, não é possível chegar ao Oriente Médio e seria mais difícil ainda transportar todo aquele petróleo para a Europa. Isso estava fora de cogitação, mas sem dúvida foi um completo erro ter subestimado tantos russos com um exército tão numeroso, mesmo após as subsequentes derrotas vergonhosas durante a Primeira Guerra, após ter feito uma revolução, ainda conseguia manter o maior exército do planeta e, por mais que houvesse armamentos antigos e técnicas militares um pouco antiquadas, para minha opinião, manteve-se firme e forte e o resultado está aí. Estão muito próximos de Berlim atualmente. Meu país não faria uma decisão tão estúpida quanto essa. Nós pensamos cada passo que daremos. É por isso que a Alemanha vai perder a guerra e nós estamos ganhando. Sim, sem dúvida. Os aliados têm, principalmente agora seguindo um pouco mais pro lado inglês, francês e norte-americano, o dia D foi uma vitória sem precedente na história mundial. Se Stalingrado até o momento, até julho agora, em que nós falamos, 44, o grande marco era o Stalingrado, o dia D, foi sem dúvida um grande passo para a nossa história. E, mais curioso ainda, foi com a participação brasileira nesse fabuloso dia. Um momento, senhor Dante. Então havia realmente um brasileiro no front? Sim, não só um brasileiro, mas o mais famoso ás da aviação durante a Segunda Guerra inteira. O brasileiro Pierre Klosterman, por mais que o nome dele não soe tão português, né? Ele é um brasileiro naturalizado francês que estava lutando, né, pela Força Aérea Inglesa durante toda a Segunda Guerra. Ele foi capturado durante um período, depois fugiu para a França e retornou para a Inglaterra para voltar à luta, né? E ele participou do dia D, do desembarque. Repórter Dante, eu acabei de ouvir, inclusive, que Repórter Pedro acabou de ser chamado para ir para a Itália. Sim, eu fiquei sabendo, tanto é que hoje mesmo estarei de viagem para Montese, na Itália, onde tentarei fazer a cobertura da participação dos nossos queridos brasileiros nesse combate tão sangrento e tão triste que nós nos encontramos. Eu particularmente, estou um pouco assustado porque a situação na Itália, por mais que não seja muito relatada, está extremamente violenta e em níveis de destruição tão próximos do que a Alemanha está se tornando agora. O nosso amigo Pedro estava realmente bem animado para se juntar a isso. Ele é realmente um patriota. No início, quando a guerra começou, eu achava que seria interessante o Brasil participar, mas depois de conviver todos esses 4 longos anos, eu vejo que isso só não leva a nada, só vai levar a mais problemas econômicos para o Brasil. E, infelizmente, o nosso atual presidente Getúlio Vargas está não fazendo isso por sua caridade internacional, mas simplesmente por estratégia política. O Brasil declarou guerra em 1942 e só agora em 44 ele está recrutando os soldados para fazer o desembarque. Você acha que, diferente da Primeira Guerra, teremos uma participação efetiva, mesmo agora com tantas batalhas decisivas e a aproximação do fim? Olha, particularmente eu acho que sim. Primeiro que, em relação à Primeira Guerra, o Brasil apenas mandou 3 mil soldados, se não me falha a memória. E no início, em 42, o plano era que o Brasil enviasse por volta de 100 mil soldados, mas está enviando apenas 25 mil. Eu diria que a participação será mais efetiva pelo simples fato de que não estamos enviando apenas marinha, estamos mandando exército. E a Itália ainda não caiu. O território para onde seremos mandados, para Montese, e a missão vai se prolongar a partir de lá,
vai ser, sem dúvida, um dos territórios decisivos para o fim da guerra. Ouso dizer que depois da Alemanha e, obviamente, do Japão, não tenho dúvida que a participação brasileira no norte da Itália vai ser tão decisiva quanto a vitória em Stalingrado. Mas já que já falamos de brasileiros na guerra, que não faz muita diferença, vamos falar de uma coisa importante. Como foi realmente o dia D? Nós, americanos, estávamos lá, nós orquestramos ataque junto com os ingleses. Qual foi a importância pra guerra? O dia D, como a notícia já deve ter rondado o mundo inteiro, foi o desembarque das tropas aliadas na Europa. Foi a primeira vez em que conseguimos adentrar no território e fazer combates sem ser aéreos. O desembarque ocorreu em 5 praias, divididas entre os exércitos aliados, principalmente americanos, norte-americanos, ingleses e com uma participação especial dos canadenses. Com muita participação de franceses também, não podemos desmerecer a participação deles, por mais que seja um território completamente dominado atualmente. Foi decisiva a ajuda e, basicamente, o desembarque em si foi uma das maiores atrocidades que provavelmente já aconteceu de todas as histórias das guerras. Por mais que tenhamos conhecimento de que o sacrifício humano em guerra é inevitável, o que aconteceu nas 5 praias foi indescritível. Aconteceu de 2 maneiras. Primeiro, teve a marinha chegando com a infantaria naval mesmo, aquela que vai descer nas praias e combater, enquanto de um lado tinha os DIs, que são os soldados norte-americanos de frente, que é o nosso praça. Certo? E teve a equipe paraquedista aérea, que isso que me impressionava. Os aviões utilizados eram aviões, por incrível que pareça, que pareciam ser feitos de papelão. Eles eram aviões extremamente leves apenas para transportar soldados. Eram conduzidos por pilotos inexperientes, porque os pilotos experientes estavam em aviões de verdade. Eles tinham um buraco na parte de baixo para parecer que eram aviões bombardeiros. Vários deles foram abatidos na noite, mas as equipes paraquedistas conseguiram descer atrás das linhas alemãs, sendo que na manhã seguinte aconteceu o desembarque. E a cena é mais ou menos a seguinte: o barco chegava com a parte da frente, né? Tinha uma espécie de porta que abria e os soldados já entravam na linha de fogo. É inarrável, eu não consigo imaginar como o soldado que estava naquela posição se sentiu, porque abria a porta e ele conseguia ver a praia e os bombardeiros começavam. Depois, com o desembarque, pôde ser visto os diversos bunkers que tinham nas praias, onde ficavam armamentos de grosso calibre, tanques Panzer colocados estrategicamente nas praias. Então, sem dúvida, os que participaram são verdadeiros heróis. Os armamentos já estavam colocados na praia antes dos barcos com militares chegarem? Quem colocou aquilo ali? Isso daí foi uma estratégia de defesa adotada pelo Hitler desde que ele conquistou a praia. O único local que seria possível dos ingleses irem para a Europa era através da Normandia. Isso já é um território muito antigo na história da Europa, de invasões. E o Hitler não tardou de colocar um grande contingente para conter uma possível descida. Por falar em Hitler, o que você acha que ele tá pensando no momento? Agora que já passou dia D, Batalha de Stalingrado, ele deve estar desesperado. Você acha que ele tem alguma carta na manga pra voltar pra guerra? Olha, eu diria o seguinte: não tenho noção do que se passa no Covil do Lobo, mas sem dúvida ele deve estar numa situação deplorável, tanto fisicamente, visto que já haviam boatos em que ele se encontrava extremamente doente, tanto é que ele nem fazia mais aparições em público, e que agora, sem dúvida, com as suas tropas sendo massacradas em todos os locais, até mesmo na África, né? As pessoas não costumam dar muita atenção ao contingente da Africa Corps, mas até mesmo esse teve severas dificuldades quando chegou mais próximo do Saara. Diziam que era capaz até de fritar um ovo no tanque, então o exército está completamente desfacelado. Até a inflação voltou a crescer no país, a moeda já não está valendo mais nada, então até mesmo os poucos países que ainda negociavam com a Alemanha já tiraram seu apoio. E volto a repetir, agora com as descobertas dos campos de concentração e se mostrando de fato o que acontecia na Europa, é uma verdadeira calamidade. E, repórter Dante, você acha que deve demorar muito até que as tropas aliadas consigam chegar até o crápula do Hitler? Bom, eu não sei como estão os avanços no fronte russo, mas se no ritmo em que o lado ocidental se encontra for mantido, vai demorar muito. O exército alemão está se mostrando muito resistente. Se eu não me engano, são mais de 1000 divisões de infantaria alemães, então os tanques Panzer ainda estão distribuídos por toda a Europa, e deu até para ouvir um deles passando.
E é bem complicado saber quão gradual será o avanço. Bem, espero que ele siga o exemplo desses japoneses kamikazes e se mate de uma vez. E eu vou falar pra vocês porque a mídia brasileira não é importante mundialmente, então nada que eu falar aqui realmente vai vazar realmente, mas recebi informações de Manhattan sobre um programa de rapazes grandes, digamos, que vai ser um estouro nessa guerra. Então, senhor Dante, muito obrigado pelo seu, como diria nosso amigo, report sobre a situação da Europa após o dia D. Quaisquer informações novas, estaremos aqui no Repórter Padeiro para informar nossos queridos ouvintes mais uma vez. Me despeço do senhor Ralph. Obrigado pela participação, embora um tanto quanto controverso em alguns pontos. You're welcome. Agradeço a presença do Sr. Marcos. Mais uma vez, é claro, gostaria de agradecer ao Sr. Dante por estar arriscando sua vida para nos trazer informações. E da próxima vez que falarem comigo, já lhe adianto, será a nossa vitória. Falou o nosso Senhor Profeta Dante. Então, boa noite, ouvintes, e até a próxima vez. Essa é uma produção do grupo Fornalha. Para maiores informações, acesse www.afornalha.wordpress.com e a seguir A Hora do Brasil, com o pronunciamento do presidente Getúlio Vargas. São 7 horas da noite, horário de Brasília.